Segunda-feira, 15 de maio de 2023. Eu sou Léo Lopes e este é o Cast News, o podcast semanal de notícias para podcasters. Aqui você ouve toda segunda-feira pela manhã um resumo das principais notícias sobre tudo o que acontece no mercado de podcast no Brasil e no mundo. As polêmicas envolvendo o projeto de lei das fake news, inteligência artificial e direitos autorais e de imagem, um novo curso de storytelling com Ivan Mizanzuki e a estreia da minha coluna quinzenal Ouve Esse Aqui estão entre as principais notícias que você vai ouvir nesta 15ª edição do Cast News. E para começar, a gente tem uma notícia polêmica que se estendeu pelas últimas 2 semanas. Usuários do Spotify reclamaram que estavam recebendo um anúncio veiculado pela plataforma que afirmava que o projeto de lei brasileira de liberdade, responsabilidade e transparência na internet, a PL 2630, abre aspas, pode aumentar a confusão sobre o que é verdade e o que é mentira no Brasil, fecha aspas. A campanha foi pausada na manhã do dia 2 de maio, depois de várias reclamações dos usuários no Twitter, muitos deles, como eu, assinantes premium, que, em tese, não deveríamos receber anúncios publicitários no aplicativo. O Spotify, desde então, se recusou a fazer qualquer pronunciamento sobre o assunto, mesmo que a pressão pública tenha voltado, depois que o Telegram, que também fez propaganda contra a PL das fake news, foi obrigado judicialmente a se retratar com os seus usuários, pedindo desculpas por espalhar desinformação de forma ilegal. O projeto de lei das fake news já foi aprovado pelo Senado e agora segue para votação na Câmara dos Deputados. Ainda falando sobre o Spotify, mas agora com boas notícias e num âmbito mundial, a empresa anunciou a inclusão da Thorn no seu Conselho de Segurança. A Thorn é uma organização sem fins lucrativos que constrói tecnologia para defender crianças de abuso sexual e é um parceiro de segurança de longa data do Spotify. A empresa fornece informações importantes sobre tendências de abuso no espaço digital, o que ajudou a moldar toda a política de segurança da plataforma. A inclusão da Thorn reafirma o compromisso do Spotify com a segurança e proteção de crianças durante o uso do aplicativo. E também nessa última semana, 2 casos envolvendo inteligências artificiais e a podosfera abriram mais uma vez a discussão sobre direitos autorais e de imagem. O primeiro caso envolveu o podcast The Joe Rogan AI Experience, criado por diversão por um diretor australiano que usou as máquinas para clonar a voz do Joe Rogan e de outros convidados, o que chamou a atenção, é claro, do próprio Rogan. Os defensores das inteligências artificiais dizem que, embora a IA seja mais rápida e barata para produzir os programas de podcast, o processo de criar um episódio ainda envolve horas de trabalho humano, o que validaria essa criação de conteúdo como genuína. O segundo caso quase acabou em processinho para o podcast Dudesy, que foi chamado na chincha pelo Tom Brady depois que os apresentadores Will Sasso e Chad Kultgen publicaram conteúdo gerado por IA na sua página do Patreon. O vídeo apresentava uma imitação realista da voz do jogador de futebol americano, acompanhada por imagens do quarterback geradas por inteligência artificial. Embora a legalidade ou ilegalidade dessas práticas ainda não seja clara, essa tecnologia está se tornando mais sofisticada a cada dia. E é claro, quem produz esse tipo de conteúdo tem que tomar muito cuidado para não cruzar as barreiras éticas do uso de inteligência artificial, respeitar a integridade das figuras públicas e, é claro, exercitar a responsabilidade. A gente já disse isso aqui antes, mas vale repetir. A internet não é terra de ninguém. A internet é terra de todo mundo. Ainda em notícias da semana. A startup Supermix lançou uma plataforma de inteligência artificial que ajuda criadores de podcast a escalar e promover o seu conteúdo.
Por meio de ferramentas mecanizadas, o SuperMix pode converter um podcast de áudio em vários pequenos vídeos que contêm as partes mais relevantes da conversa, expondo o conteúdo a um público mais amplo e atraindo mais ouvintes. Você lembra que a gente já falou por aqui no podcast que o público internacional gosta mais de podcast em vídeo, né? Não tem jeito, pois é isso aí por enquanto. A empresa neozelandesa foi fundada pelos empresários Zach e Javier English. Segundo o Javier, um dos clientes do SuperMix começou um podcast que, em 10 dias, reuniu mais de 980 mil visualizações nesses vídeos que acabaram sendo convertidas em mais de 20 mil novos seguidores para o podcast. Mesmo que os números não sejam tudo na nossa indústria, a gente tem que admitir que 20 mil seguidores conquistados organicamente em menos de 2 semanas não é nada mal. Quando a inteligência artificial tiver desenvolvida o suficiente para fazer esse trabalho em português, a gente testa aqui no Cast News e traz os resultados em primeira mão para você. E se você mora na Austrália, não sei se tem ouvinte nosso na Austrália, se tiver, manifeste-se, por favor. Essa notícia, ela é especialmente para você. O Amazon Music australiano está oferecendo um cupom de $5 para incentivar os usuários a consumirem podcasts na plataforma. A promoção está acontecendo até o dia 23 de maio e o cupom é válido por 7 dias depois que o usuário concluir a reprodução de um episódio de podcast. Você tem, então, 1 semana para gastar. O cupom pode ser usado na próxima compra que o cliente fizer na Amazon, desde que o valor total seja superior a $20. A oferta é válida apenas para clientes da Amazon Music que foram convidados por e-mail e cada cliente pode reivindicar no máximo um cupom. E o bônus só pode ser resgatado em itens vendidos dentro da Austrália. Bem que eles podiam trazer esse incentivo aqui para o Brasil também, não é mesmo? E mais... Além das notícias mais importantes e das discussões mais relevantes sobre o mundo do podcast, nós também fazemos questão de sempre trazer dicas de produção para quem, assim como a gente, trabalha nessa mídia. A orientação dessa vez é sobre propaganda e divulgação. A nossa equipe reuniu 8 dicas para fazer bom uso da publicidade e ferramentas de marketing para o seu podcast ser um dos programas bem-sucedidos nesse oceano de conteúdo em áudio que existe atualmente. Então não deixa de conferir a matéria na íntegra lá no portal do Cast News para sua publicidade ficar cada vez melhor e mais assertiva. E não deixe de conferir também o artigo do André Palme com os insights dele sobre inovação. Essa semana ele fala um pouco da experiência própria que teve no evento Web Summit e destaca que inovação é uma jornada e não um atalho. No artigo, o André enfatiza que a inovação não é uma fagulha de criatividade que aparece do nada, mas sim um estado de espírito permanente que exige dedicação e trabalho duro para construir histórias inovadoras. Mais um conteúdo muito interessante que com certeza pode ser aplicado à produção de podcasts e que tem muito terreno a ser explorado ainda aqui no Brasil. Hoje no Giro sobre pessoas que fazem a mídia. O Ivan Mizanzuki, nosso amigo, anunciou a nova data para o curso Storytelling com foco em personagens, que vai ser realizado agora nos dias 27 e 28 de maio. Os conceitos que vão ser abordados no curso incluem arcos narrativos, desenvolvimento de personagens, conceito narrativo e estrutura. O valor do curso é de R$ 199,00, com inscrições até 26 de maio pelo site da Simpla. As vagas são limitadas, então, se você é um dos ouvintes que estavam aguardando pelo anúncio das novas datas do curso, corre lá e se inscreve o quanto antes. E na última quarta-feira, dia 11 de maio, a comunicadora socioambiental e podcaster Giovana Nader participou da Feira do MST em São Paulo. A feira teve um hiato de 5 anos e voltou agora em sua 4ª edição, que aconteceu entre 11 e 14 de maio. Durante o evento, a Giovana Nader pôde conhecer e apoiar o trabalho dos agricultores e destacar a importância de iniciativas como a feira para valorizar a agricultura familiar e a agroecologia.
Em todas as mídias que a Giovana trabalha, ela sempre demonstra o seu compromisso com a causa socioambiental e também com a defesa da agricultura familiar e sustentável, especialmente no seu podcast O Tempo Virou. Inclusive, fica aí também o podcast como uma dica para quem quiser saber mais sobre conscientização ecológica. Sobre lançamentos. O projeto SBAT em Cena contém peças. SBAT é uma sigla SBAT para a Sociedade Brasileira de Autores Teatrais, tá bom? Esse projeto acaba de lançar um ciclo de peças teatrais inéditas em formato de podcast. Entre os trabalhos você encontra Laio se Matou, que é um texto raro do Augusto Boal, fundador do Teatro do Oprimido. O objetivo desse projeto é revitalizar e ressignificar a SBAT, que atua em defesa dos direitos autorais de escritores teatrais, tradutores, roteiristas e outros criadores das artes cênicas e dramáticas de todo o país. O projeto é bem interessante e foi possibilitado principalmente por meio de emendas parlamentares que têm como objetivo modernizar e dar uma nova visibilidade para a sociedade. Então, se você é um fã de teatro, radionovelas ou se você só gosta de ver todas as aplicações possíveis do podcast, essa é muito interessante e vale muito a pena você conferir o Teatro Podcastal do Contém Peças. E essa semana a gente estreou uma nova coluna lá no Cast News. Ouve esse aqui. A cada 2 semanas, eu mesmo vou indicar para você um podcast novo ou antigo, não importa, para que você possa ampliar o seu repertório e conhecer programas que talvez tenham passado batido em meio a tantos lançamentos que a gente tem tido de uns 4 anos para cá. Parece mentira, mas logo logo eu vou completar 15 anos trabalhando diariamente com podcast. Então, se você ouve podcast há menos tempo, com certeza, ou pelo menos eu tenho a esperança de que nessa coluna eu traga muita coisa que possa te interessar. Para estrear a coluna, eu escolhi o Depois daquele Hit, um podcast original Deezer, apresentado pelo Zeca Camargo, que já tem uma temporada inteira no ar, publicada ao longo de 2022. Em 16 episódios extremamente bem produzidos, o Depois daquele Hit contou as histórias de músicas que viraram sucessos repentinos no Brasil, começando por Totalmente Demais, do Hanoi Hanoi, e fechando com O Sonho de Ícaro, do Biafra, passando por Chorando Se Foi, do Kaoma, Na Boquinha da Garrafa, da Companhia do Pagode, e Amante Profissional, da banda Erva Doce, entre outros hits que estão aí até hoje na memória de todo brasileiro. Então, se você é como eu e gosta de história de bastidores e de música, ouvir o Depois daquele Hit não é uma sugestão, é uma intimação, beleza? Vai lá, escuta e depois manda nas redes sociais marcando @castnewsbr e também o @leoradiofobia para saber o que você achou, tanto do Depois daquele Hit como da minha nova coluna Ouve Esse Aqui. E não se esqueça que você também pode sempre divulgar trabalhos e oportunidades dentro da indústria do podcast aqui no Cast News, sejam vagas remuneradas ou vagas de participação em projetos. Manda pra gente no e-mail contato@castnews.com.br que elas vão ser publicadas toda semana na nossa newsletter. Além disso, você pode também mandar uma pequena apresentação do seu podcast e, se ele for escolhido, ele vai aparecer aqui também na nossa recomendação nacional da semana, agora intercalando com as minhas indicações no Ouve Esse Aqui. E essas foram as notícias dessa 15ª edição do Cast News. Você pode ler a íntegra de todas as notícias e também assinar a nossa newsletter semanal em castnews.com.br. Você pode também ajudar o Cast News a crescer se você pegar o link desse episódio e espalhar nas suas redes sociais e se você assinar o feed do podcast no agregador da sua preferência para você poder receber em primeira mão os episódios assim que eles forem publicados toda segunda-feira, pontualmente às 7 horas da manhã. Você também pode colaborar com a gente. Manda o seu feedback, manda suas sugestões de pauta, seja nos comentários do site ou então para o e-mail podcast@castnews.com.br.
Segue também @castnewsbr no Instagram e no Twitter e também entre no canal público do Cast News no Telegram em t.me/castnews_br para você poder receber as nossas notícias diariamente. O Cast News é uma iniciativa conjunta do Bicho de Goiaba Podcasts e da Radiofobia Podcast e Multimídia. Participaram da produção deste episódio Bruna Yamazaki, Eduardo Sierra, Isabela Nicolau, Lana Távora, Léo Lopes, Renato Bontempo e Tiago Miro. Obrigado pelo seu download, obrigado pela sua audiência e até segunda-feira que vem.